Seja bem-vindo à terceira aula do curso gratuito Serviço Todo Dia, onde nós vamos falar sobre precificação e percepção de valor, ou seja, quanto cobrar e como cobrar mais sem perder clientes. Meu nome é André, eu sou criador do canal Dominando o Mercado de Serviços, onde eu ensino prestadores de serviço a encontrarem clientes todos os dias. E eu estou fazendo essa série de vídeos que serão, no total, 7 aulas gratuitas num curso chamado Serviço Todo Dia. Então, se você é prestador de serviço e quer ter clientes todos os dias, que você possa escolher os dias que você vai trabalhar, com quais clientes você vai trabalhar e assumir o controle, né, da sua profissão, do seu negócio como profissional autônomo, então você está no lugar certo. Assista a primeira e a segunda aula, que já estão disponíveis aqui no canal. E nessa terceira aula aqui, eu vou complementar os assuntos que nós já falamos nas outras aulas. Então, na primeira aula, nós falamos sobre alguns fundamentos básicos que você precisa entender antes de começar a fazer qualquer coisa na internet para divulgar e vender o seu serviço. E na primeira aula nós falamos sobre fontes de clientes, a importância de você ter várias fontes de clientes, tá sempre analisando essas fontes, qual o resultado que você tem delas, para você fazer trocas, se for o caso, consertar aquilo que não está funcionando. E tudo isso, tá? Se você assistir a segunda aula, você vai conseguir entender como que você faz esse trabalho de administrar suas fontes de clientes. Como eu disse na primeira aula, e eu vou falar isso em todo o restante do curso, a responsabilidade de ter clientes todos os dias, de vender, de cobrar, do resultado que você vai ter no final do mês é totalmente sua, se você é um profissional autônomo. Então, se você presta um serviço, mas trabalha para uma empresa, tá? Essa empresa ela vai ter uma equipe que vai fazer a divulgação, o marketing, vai ter uma outra equipe que vai fazer as vendas das pessoas que chegarem através da divulgação, vai ter alguém que vai cuidar do pessoal, dos funcionários dessa empresa, vai fazer a sua escala de trabalho. E se você é autônomo, você que faz tudo isso, você que organiza seus horários, você que divulga, você que vende, você que atende, dá orçamento, faz tudo. Então você precisa ter um conhecimento básico dessas várias áreas, tá? E é isso que eu estou abrangendo aqui nesse curso. Então, na primeira aula, os fundamentos, na segunda aula, a divulgação, e nessa aula aqui a gente vai falar sobre precificação e vamos entrar já um pouco de técnicas de venda. Bom, precificação é algo que gera muitas dúvidas. Toda hora tem algum comentário aqui no canal, em vários vídeos diferentes, de pessoas perguntando quanto que devem cobrar pelo seu serviço. Ah, me manda uma tabela de preços, me fala quanto que eu devo cobrar, qual o preço que tá sendo cobrado agora. Porque isso é algo que a pessoa tem muita dúvida, principalmente quando ela está começando nesse mercado. E isso acontece muito, geralmente, com pessoas que foram demitidas e agora querem começar a trabalhar por conta. Só que elas não estavam vivendo disso antes, então elas não têm noção de quanto cobrar e por isso, né, elas querem partir do ponto de saber quanto que as outras pessoas estão cobrando para cobrarem igual, tá? E isso não está de todo errado, mas nessa aula que eu vou mostrar a melhor forma de você definir o seu preço para que você tenha segurança do seu preço e assim não faça com que quando o cliente entrar em contato com você, você dá aquele preço meio inseguro e qualquer coisa que o cliente falar, ah, tá muito alto, você já vai querer baixar, ou então o cliente vai falar, nossa, tá muito baixo, por quê? Existem clientes que eles desconfiam quando o preço está muito baixo, quando você é o mais barato de todos, e eles vão achar que você não tem tanta qualidade quanto os outros. Tá? Isso é normal de acontecer. Já deve ter acontecido com você de ir no mercado, escolher algo para comprar e você não comprar nem o mais barato nem o mais caro, pegar aquele do meio, né? Porque você não quer uma qualidade tão ruim quanto o mais barato. Então, muitas vezes você nunca nem experimentou aquele mais barato, mas por ser o mais barato, você já acha que a qualidade é ruim. E você quer uma qualidade boa, mas não quer pagar tão caro quanto o mais caro. Você olha e sabe que aquele valor não é só pela qualidade, é pelo valor daquela marca e não pela qualidade do produto em si. Então você acaba pegando aquele do meio, que tem uma qualidade aceitável e não é um valor tão alto. E o seu cliente ele tem esse mesmo pensamento na hora de contratar um serviço. Se você não deve partir do preço das outras pessoas, o que você deve considerar na hora de fazer o seu próprio preço? Então a primeira coisa que você tem que entender são os seus custos. E existem dois tipos, os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que você vai ter, independente se você vender ou não naquele mês. Então, se você não fechar nenhum serviço, não conseguir nenhum cliente, tem alguns custos que você vai ter mesmo assim. O primeiro deles é um custo da sua vida, o seu custo pessoal, ou seja, o seu aluguel, suas contas, conta de luz, parcelas de cartão de crédito, roupa, comida. Esses custos pessoais são custos fixos, você precisa viver todos os meses, independente se você tiver serviço ou não. E para você conseguir colocar esses custos fixos dentro da sua operação como um negócio, como um pensamento de empresa, para não misturar a sua vida pessoal com a sua vida da empresa, financeiramente falando, você coloca todos esses custos de vida que você tem dentro de um mesmo fator nesse custo fixo, que é o seu salário. Então, o primeiro custo fixo
é o seu salário. Outro custo fixo que você vai ter referente ao seu trabalho como prestador de serviço é o custo de divulgação. Então, todo mês você precisa fazer a sua divulgação. E a sua divulgação, ela nunca vai ser algo assim, não, eu só vou pagar depois que eu tiver o cliente, tá? Não existe isso. Quando você encontra aplicativos que trabalham dessa forma, que cobram porcentagem em cima do serviço realizado, esses aplicativos eles vão cobrar muito caro. E isso não vai ser sustentável a longo prazo. Então você tem que ser dono da sua própria divulgação, dos seus próprios meios de marketing, tanto na internet quanto fora. Então, compra de panfletos, compra de cartão de visita, colocação de cartazes, anúncio em jornal, rádio, dependendo do tamanho da sua cidade, isso pode ser uma opção viável para você anunciar. Tá? Claro que na internet você tem a custo muito mais barato como alcançar as pessoas certas, mas você sempre vai ter esse custo aqui. Então, o seu salário, a divulgação. E dentro da prestação de serviços, você vai ter outros custos, que é o custo de estrutura do seu serviço. Então, se você for um profissional da área da saúde que precisa ter um consultório para atender as pessoas, e você vai pagar aluguel daquele consultório, ou mesmo se for um lugar que já é seu, né, mas você vai ter luz, água, internet daquele lugar, então é o custo de estrutura do seu negócio. Então, mesmo que você não tenha nenhum cliente, você tem que pagar, você vai gastar luz, você vai gastar a internet, isso você vai gastar sempre. Muitas vezes na prestação de serviço, né, a gente não tem esse tipo de estrutura física. Por quê? Porque a maioria dos serviços são prestados ou na casa do cliente ou em algum lugar que você leva o seu material de serviço até aquele lugar para resolver um problema. Mas se você tiver esse tipo de estrutura, então você coloca aqui nos custos fixos, seu salário, divulgação e estrutura. Aqui no salário, além do seu salário, né, se você tiver algum funcionário, obviamente entra aqui também em salários, tá bom? Divulgação e estrutura são os principais custos fixos na prestação de serviço. E o que são os custos variáveis? Custos variáveis são aqueles que dependem diretamente da quantidade de serviços que você prestar no mês ou na semana, seja lá, né, a cada quanto tempo você vai definir que você vai fazer esse cálculo para se organizar. Independente disso, os custos variáveis eles sempre estão diretamente ligados ao número de serviços que você vai fazer. Então, se o seu serviço ele precisa de um material para ser executado, vamos pegar o exemplo de pintura. Então, se você é pintor, cada serviço que você vai fazer vai ter um gasto de tintas, talvez de rolo, que você vai ter que comprar um rolo para cada serviço. Então, isso você vai colocar no custo variável. Se você não fechar nenhum serviço, você não vai precisar comprar nenhum material. Então, materiais estão dentro do custo variável. Outra coisa que está dentro do custo variável é o seu transporte, alimentação e desgaste de ferramentas. Então, esses são os principais custos variáveis que você vai ter no seu negócio. E para que você precisa entender isso? Porque o preço do seu serviço ele tem que cobrir todos esses gastos, mas ele não pode ser muito maior do que o preço de mercado. Então, aqui tá, existe os seus custos, que são esses que a gente falou, e existe o preço de mercado. O preço ideal que você vai cobrar pelo seu serviço, ele tem que estar exatamente aqui, equilibrado entre cobrir todos os seus custos e ser atrativo para o mercado. Então, quando você descobre, quando você tem aquela preocupação de saber quanto que seus concorrentes estão cobrando, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalha como maquiadora. Tá? Você é prestadora de serviço, você presta serviços de maquiagem. Só que você utiliza as melhores maquiagens tops que existem no mercado. Então aqui no seu custo variável, na parte de material, você vai ter mais gastos do que outra maquiadora que usa maquiagens inferiores. Assim para pintura, assim para marcenaria, assim para qualquer serviço elétrico. Então o seu custo variável diminui conforme o material que você usa. O desgaste das ferramentas, se você tem ferramentas melhores que vão executar o serviço com mais qualidade, com mais rapidez, vão ter algum tipo de benefício para o cliente, o seu custo variável vai ser maior. E aqui, se o seu custo variável é maior por questão de qualidade, você tem que fazer com que o cliente entenda que o seu preço ele veio mais para cá, ele está um pouco mais longe do valor de mercado, mas porque os seus custos são maiores e vale a pena para ele pagar esse valor. Tá? O seu cliente pode ser aquele cliente que, não, mas eu não estou preocupado com isso, não me interessa se a sua ferramenta é melhor, se o seu material é melhor, se você fez 20 cursos a mais do que os outros, eu quero o menor preço. Então esse é um tipo de público, tá? Você pode decidir se adequar, baixar o seu preço para atingir esse público, ou você pode decidir, não, vou focar então nas minhas estratégias de divulgação para atingir um outro tipo de público, um público que dê valor a isso. Mas você tem que entender que o preço ele vai estar sempre indo daqui para lá. Então, se você for muito pro valor de mercado,
você esquece os seus custos e você pode ter prejuízo. Tá? Se você focar só no valor de mercado, você vai ter a chance de estar desconsiderando totalmente seus custos e você vai ter prejuízo, porque você nunca sabe os custos do outro. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, no salário. Lembra que o salário a gente definiu com base no seu custo de vida? E se o custo de vida do outro profissional é menor? Se o outro profissional mora de favor na casa de alguém, não tá nem aí pra comida que come, pra roupa que veste, não tá nem aí pra nada. Ele tem uma vida mais simples possível. Então ele vai tirar o salário dele do menor possível. Isso vai diminuir o custo dele muito. E aí você vai pensar, não, mas ele tá cobrando 100. Ele tá cobrando 100, eu preciso cobrar 100. Aí você cobra 100, cobra 100, cobra 100. No final do mês, você não cobriu seus custos fixos, não cobriu seus custos variáveis, trabalhou um monte e tá cheio de dívida. Tá bom? Então, primeira coisa, busque entender sim o quanto que os outros profissionais da sua região estão cobrando. Mas lembra que isso é só metade do que você precisa saber. Então, quando você entrar em contato com outros profissionais pedindo orçamentos para saber quanto que eles estão cobrando, quando você fizer cotações, quando você conversar com outros profissionais e perguntar para eles quanto que eles estão cobrando, pega essas informações e usa para iniciar o seu cálculo, tá? Mas não esqueça dos seus custos, porque é isso que vai definir se vale a pena trabalhar ou não. Se você chegar à conclusão de que não vale a pena trabalhar daquela forma, você vai ter uma escolha. Ou você vai diminuir seu custo de vida, investir menos na sua estrutura, nos materiais, nas suas ferramentas, para se adequar ao mercado, ou você vai investir mais para encontrar aquela fatia do mercado que está disposta a pagar mais pela qualidade. Estatisticamente, tá? Agora continuando falando de números, a cada 100 pessoas, 80 vão querer o menor preço e 20 vão querer a qualidade, vão realmente prezar mais pela qualidade ou pela rapidez, por alguma coisa que não é o preço, tá? Então, é muito mais fácil, é muito mais barato você alcançar essas 80, leva menos tempo. É só você ter uma ideia assim, ó. Se você sair na rua e abordar 100 pessoas, quais as chances de você encontrar essas aqui que querem o menor preço? É mais alta. Qual a chance de você encontrar justamente essas 20? Né? É uma chance mais baixa. Então você vai gastar mais tempo, mais dinheiro, mais conhecimento para encontrar essas 20 pessoas. Só que, se os seus custos pedirem isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que aprender. Por isso que aqui nesse curso, nada é definitivo. Tá? Nada é, não, tem que ser assim. Você tem que cobrar X reais. Eu nunca vou falar isso. Por quê? Porque cada pessoa sabe quem é o seu público. Se eu chegar e falar, não, você quer vender carro? Vende por 60 mil. Aí o cara, tá, mas eu sou a Ferrari. Eu falo, bom, a Ferrari não vende por esse preço, a Ferrari vende mais, porque é a Ferrari. É uma estratégia deles. Outras empresas vão vender por esse preço, porque é uma outra estratégia. Então eles querem quantidade, eles querem margem de lucro maior. Então, se você quer uma quantidade maior de pessoas, se você está começando no mercado, se você tem custos baixos, você consegue pegar essas pessoas aqui. Você vai focar nessas 80 pessoas. Se você já está há mais tempo, tem um custo mais alto, tem ferramentas melhores, investiu mais na sua profissão, você vai ter que entender que você vai ter que investir mais ainda em divulgação, em conhecimento de como usar a internet, nas fontes de clientes que nós falamos na aula passada. Você vai ter que entender sobre isso para você encontrar essas 20 pessoas. Então, de repente, você vai pensar, não, eu não vou fazer um anúncio no LX, porque no LX tem essas 80 pessoas lá. As minhas 20 pessoas, elas não costumam procurar no LX. Onde que elas costumam procurar? Ah, elas costumam procurar no Google, elas costumam querer ver mais as avaliações, fotos, vídeos, elas querem ligar, elas querem alguém que atenda elas com rapidez, então eu vou ter que botar uma pessoa atendendo, porque eu estou na rua fazendo serviço. Então você tem que se adequar ao público que você quer atingir. Se você quer atingir esse público que está disposto a pagar mais, então você tem que ter uma estrutura maior. Uma coisa que eu falo aqui, que eu sempre repito até no canal, é sobre os contratos. Tá? Não desmerecendo o valor de um contrato, não desmerecendo quem estuda direito e trabalha com isso. Mas, na minha experiência, serviços menos de 5 mil reais, o contrato ele só serve para vender, para dar segurança para a pessoa comprar aquele serviço. Porque mesmo se não for cumprido o prazo, se alguma coisa mudar, se o cliente adicionar mais coisas, retirar coisas do serviço, o contrato ele nunca mais é falado, nunca mais ele é lido, porque ele só servia para dar aquela segurança. Porque se a pessoa está disposta a pagar 2 mil reais por um serviço, ela quer uma segurança a mais, que é o contrato. Então, oferecer o contrato na hora da venda pode ser uma escolha sua para fazer, porque para atingir o público que está disposto a pagar mais. Então você fala assim, não, eu quero cobrar mais pelo meu serviço. O que eu posso fazer para justificar que eu estou cobrando a mais? Então você já entra sabendo que você vai ser o preço mais alto. Muitos profissionais têm medo disso, né? Quando o cliente entra em contato, eles ficam perguntando, tá, mas quanto que os outros cobraram? Ou então fica ali com medo, né? Ah, será que todo mundo está cobrando tanto? Eu vou cobrar no meio.
E esse pensamento, ele até faz sentido. Mas se você já entrar sabendo, não, minha estratégia é ser o mais caro, mas eu tenho que mostrar por que eu sou o mais caro. Então, eu vou dar avaliações de clientes, fotos, vídeos, eu vou mandar um modelo de contrato. Então, você vai mostrar uma estrutura maior para a pessoa para justificar por que você está cobrando mais. E as pessoas entendem isso, tá? Elas entendem. Existem pessoas que querem o melhor. Elas vão, bom, se para ter o melhor eu tenho que pagar mais, então eu vou pagar mais. Só que são minoria, como eu disse. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para gastar o seu dinheiro 80 vezes sem ter resultado, para ter resultado nas últimas 20. Então, para resumir isso aqui que eu falei, tá, você precisa entender os seus custos fixos, seu custo de vida, divulgação, estrutura, os seus custos variáveis, você pode calcular isso aqui a cada serviço, tá? Os custos variáveis você pode pegar a cada serviço e você adicionar um valor. Então você tem os seus custos fixos. Vamos supor que seu custo fixo seja de R$ 3.000 por mês. E você consegue fazer 10 serviços por mês. Então você trabalha, sei lá, com construção, com reforma, com manutenção. Você consegue fazer só 10 serviços por mês. Então, cada serviço ele tem que custar R$ 300 em média. Aí você vai pegar o serviço e vai olhar, bom, para esse serviço eu vou gastar tanto de material, eu vou gastar tanto de transporte, tanto de alimentação, tanto de um valor lá que você bota X por desgaste de ferramenta. Você vai falar, bom, o meu custo variável nesse serviço vai ser de R$ 200. O preço do mercado, a maioria das pessoas, está cobrando R$ 700. E aqui eu preciso cobrar R$ 500 para conseguir ter o meu salário, para conseguir pagar minha divulgação, estrutura, todos os meus custos. Só que o preço de mercado é 700. Então eu vou cobrar 650. Eu consigo tirar 150 de lucro, tá? 150 de lucro. Esse lucro não é o seu salário já foi tirado. Esse lucro é o dinheiro que você vai aumentar a sua divulgação, vai aumentar a sua estrutura, vai aumentar a qualidade das suas ferramentas, do material, ou aumentar seu salário, se for o caso. Então esse 150 é o que vai fazer você sobreviver. A longo prazo, é esse 150 aqui que importa. Então quanto mais você conseguir colocar, melhor. Aqui, você conseguiu pegar o preço do mercado, cobrir os seus custos, que foi 500, e você veio aqui no meio. Ó. Então a pessoa vai lá, não, ele está abaixo do mercado, R$ 50 abaixo, e você vai falar, para mim compensa fazer esse serviço, porque cobriu todos os meus custos. Agora, se você falar assim, não, meu custo é R$ 500, aí você vai colocar mais R$ 200 de custo variável, você vai ter 700. O mercado está cobrando 700, mas você não tem lucro, então você vai cobrar 850. A pessoa ela vai perguntar, por que você está cobrando 850? Ou ela vai falar, não, muito caro, obrigado. Aí você tem que estar pronto para demonstrar para ela por que você está cobrando 850 se todo mundo está cobrando em média 700. Agora você pode se perguntar, tá, se o meu valor, se o meu preço estiver abaixo do mercado, eu não preciso me preocupar com essa segunda parte? Eu não preciso me preocupar em provar para o cliente por que vale a pena me contratar? Muito pelo contrário, tá? Se o seu preço está abaixo do mercado, você tem que provar que mesmo o cliente pagando menos, ele vai ter a mesma qualidade ou até mais do que dos outros. E se você for cobrar mais, então mais ainda você vai precisar provar essa qualidade. Então, de qualquer forma, você vai ter que provar para o seu cliente por que ele deve te contratar e não contratar outros profissionais. E agora eu vou fazer uma lista de coisas que o seu cliente presta atenção, do que o seu cliente se importa além do preço. É muito interessante que os profissionais geralmente se preocupam muito com o preço e eles ficam assim, mas é só baixar o preço que o cliente compra. Né? Mas o cliente só reclama do preço, só olha para o preço. Porque você não está dando outras coisas que o cliente se importa. E às vezes o cliente não sabe que ele se importa com isso até ele ver. Ele não sabe que ele precisava disso até você mostrar para ele. Então quando você mostra, ele vai querer ver isso nos outros profissionais que ele está entrando em contato também. E a primeira coisa dessa lista é a autoridade. O cliente, ele quer o profissional que tem mais autoridade no assunto. E o que significa ter autoridade? É dominar aquele assunto. É entregar o que você promete. A autoridade está ligado à confiança, a domínio, conhecimento, experiência, está ligado a tudo isso. E como você vai passar autoridade para o seu cliente? Eu já dei um exemplo aqui nessa aula, que é o contrato. Quando você manda um modelo de contrato, isso mostra para o seu cliente que você, além de ter domínio daquele processo, você já fez várias vezes, então você tem até um modelo de contrato já, também mostra que você leva aquilo a sério. É diferente dos outros profissionais que ele entrou em contato, né, que tentaram só ali conversar rápido pelo WhatsApp e já fechar o serviço. Você mandou um modelo de contrato, você pediu para a pessoa ver suas avaliações, ver fotos do seu serviço. Muitas vezes o que acontece é os profissionais esperarem o cliente pedir esse tipo de coisa. E se o cliente não pede e ninguém manda, tudo bem. Agora, no momento que um daqueles profissionais que a pessoa entrou em contato mandar esse tipo de informação a mais, aí a pessoa vai, peraí, ninguém mais me mandou. Então esse é o melhor.
tá? Isso são coisas que acontecem inconscientemente. A pessoa automaticamente vai ver aquele cara como a maior autoridade. Então esse é o maior autoridade. Pode ser que ela não está disposta a pagar por isso. Ela vai falar, não, eu vou ficar com mais barato. Mas aquele é a maior autoridade. Se ela for dentro daqueles 20 que eu falei, que está se preocupando mais com a qualidade, ela vai querer pagar ele mesmo que ele seja o mais caro. E se você está com essa estratégia de cobrar mais do que o mercado, se você ficou aqui por causa dessa promessa de como cobrar mais sem perder clientes, então você precisa começar a dar sinais de autoridade para o seu cliente. Sinais de autoridade não é falar, eu tenho 30 anos de experiência. Tá? Quando você fala de si mesmo, isso soa só como arrogância, como você querer se achar melhor que os outros. Você tem que dar sinais que façam o seu cliente chegar nessa conclusão. Então, você tem que mostrar um site. Se essa informação estiver lá no seu site, ok, porque o site serve para isso, para dar informações sobre a pessoa. Não é ali numa conversa de WhatsApp que você vai falar esse tipo de informação. Então você vai ter um site, você vai ter um perfil, você vai ter uma conta no Instagram, com foto, com vídeo, com suas informações bonitinhas ali. Então isso vai dar ideia de autoridade para a pessoa. Isso vai fazer com que a pessoa entenda que se trata de alguém profissional. A segunda coisa que as pessoas se preocupam muito é prova social. E aqui eu vou colocar também a prova. Ah, mas prova não é questão de autoridade? Também. Tá? Também. Tudo, uma coisa leva a outra. Tudo leva para a mesma coisa, que é convencer o cliente a te contratar. Então todas essas coisas que eu vou listar aqui. Mas qual que é a diferença? A prova social, ela tá ligada à quantidade. Então quando você tem muitas avaliações, quando você tem muitos seguidores no Instagram, muitas fotos de serviço, a pessoa, eu tô falando de números, não importa se essas fotos são boas, se os vídeos são bons ou se são ruins. Se a pessoa entrar lá no seu Instagram profissional, não a sua conta pessoal, entrar na sua conta profissional lá e ver que tem 120 fotos de serviço, então automaticamente, mesmo sem ver aquelas fotos, ela já sabe que tem muita quantidade. Então isso vai te dar mais pontos com ela. Prova está ligado à qualidade. Então aí ela vai entrar, vai ver essas fotos, vai falar, nossa, ficou bem feito esse serviço, vai ver os acabamentos do seu serviço, vai ver a qualidade da foto em si, se você tirou uma boa foto iluminada, mostrando tudo, mostrando detalhes. Então ela vai ver a qualidade da apresentação, a qualidade do seu perfil, como ele está organizado, a qualidade do seu site, como que ele está feito, se ele está bem claro. Se for um site confuso, ele pode dizer mais contra você do que a favor, pode te atrapalhar de fechar serviço. Então, quando você estiver tentando criar autoridade, pensa que você tem que estar focado em quantidade e também qualidade. Outra coisa que ajuda bastante a você fechar o serviço, né, que o seu cliente ele vai estar de olho nisso, além do seu preço, é reciprocidade. Reciprocidade é quando você resolve algum problema do cliente antes mesmo dele te contratar. Qualquer coisa que você puder fazer pelo seu cliente, que não aumente muito o seu custo, que não te faça perder tempo, que esteja dentro da sua estratégia de uma forma sustentável, tá? Vai gerar reciprocidade. Por exemplo, fazer um orçamento pessoalmente na casa do cliente. Quando você vai até a casa do cliente, faz um orçamento e não cobra por isso, vai gerar a reciprocidade, tá? Mas só faça isso se você pode arcar com esses custos, tá? Se você não pode arcar, aí você cobra por aquilo, né? Vai ser como um serviço já. E existem outras formas de você colocar reciprocidade. Muitas vezes, só de você ensinar algo para o seu cliente, de você ali na conversa dar uma dica para ele do que ele pode fazer, do que ele pode resolver antes de te contratar, você já vai se sobressair aos olhos daquele cliente. Então nunca perca uma oportunidade de ensinar algo para o seu cliente. Se você vê a oportunidade onde você pode usar a sua experiência, o seu conhecimento para ensinar algo para o cliente, para deixar ele entendendo melhor daquilo que vai acontecer, você automaticamente está gerando mais vendas. E por último, a escassez. A escassez ela vai estar ligada à prova social. Tá? Quando o seu cliente vê que tem muita quantidade de avaliações, de fotos, de comentários, quantidade de pessoas que já te contrataram, automaticamente ele vai entender que o seu serviço é escasso. Mas, se você não tem essa quantidade de prova social ainda, você pode gerar essa escassez através do seu controle de tempo. Se você é um profissional autônomo, você controla o seu próprio tempo. Você que decide quando você vai trabalhar. Então você pode chegar para o seu cliente, ao invés de falar, e aí, vamos fechar? Que dia, que horário que você quer? Você fala, olha, eu tenho horário na terça à tarde e na quinta de manhã, qual que fica melhor para você? Você pode estar com a semana inteira livre, mas é você que decide. Se você quiser decidir para ele, olha, eu tenho terça e quinta tarde, você dá esses dois horários. Por quê? Porque isso vai gerar na cabeça dele um sentimento de escassez. Ele vai falar, nossa, ele tem esses dois horários, eu tenho que escolher um ou outro. Eu não posso escolher qualquer coisa. Eu estou lidando com um profissional. Esse é o trabalho dele, ele já vai te valorizar mais, tá bom? São técnicas simples que eu vou falar ao longo desse curso, mas que vão fazer toda a diferença na hora de você passar o preço para o cliente e ele entender que vale a pena pagar aquele preço, tá? Resumindo tudo, é muito simples. Para encerrar aqui a aula, você só precisa dar um preço para o cliente
que ele vai calcular que o seu serviço vale aquele preço. E aí ele vai fechar. Se o seu cliente achar que não vale aquele preço, ele não vai fechar, ele vai fechar com outro que vale. Eu vou dar um exemplo aqui. Você chega para o cliente e fala, olha, o valor do meu serviço é R$ 20. Outro profissional chega e fala assim, o valor do meu serviço é R$ 20. E eu tenho essas avaliações, eu tenho essas fotos de serviço. O cara vai olhar e vai falar, bom, se esse cara está cobrando R$ 20 e ele tem site, tem fotos, tem avaliações, por que eu vou pagar 20 nesse outro aqui? Esse outro aqui devia cobrar 10, ele não tem nada. Entendeu? Automaticamente seu cliente vai fazendo essas contas. E você precisa entender esse processo. Então, se você chegar e falar assim, eu cobro R$ 20, eu tenho avaliação, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho um monte de coisa para mostrar para o cliente. E o outro chegar e falar assim, eu cobro R$ 5. O cliente vai falar, não, não quero, eu quero esse aqui, porque ele vale esse preço. Você vale o 5, mas eu não quero um serviço de 5, eu quero um serviço de 50, se for com a qualidade que esse está me oferecendo. Serviço, ele não é uma coisa palpável, tá? Isso que muita gente esquece. O serviço não é igual vender um relógio, onde a pessoa sente o peso do relógio, vê a cor, vê o material do relógio e fala, vou comprar. Não, o produto você está vendendo algo que ainda não aconteceu, você está vendendo o futuro. Você pode mostrar 1 milhão de fotos. Pode chegar na hora de fazer o serviço daquele cliente e dar algo errado. Mas o que vai levar o cliente a te contratar é aquele 1 milhão de fotos, é ver aquelas coisas, aqueles sinais de que vai dar certo. Então o cliente está procurando indícios, ele está procurando códigos. Ele não tem como saber 100% que vai dar certo, porque é um serviço, não é um produto. Mas se você tiver mais sinais de que vai dar certo, é muito mais chance do cliente contratar você do que contratar outro que ou não deu sinal nenhum ou deu sinal que vai dar errado. Muitas vezes, você que está assistindo esse curso aqui dá sinais ruins sem perceber. A forma que você escreve, foto de perfil, o seu site que foi feito de qualquer jeito, o Instagram que você deixa lá abandonado. Aí você mostra isso pro cliente achando que vai te dar ponto positivo e, na verdade, tira os seus pontos, dá ponto negativo. Aí quando você fala o preço, o cliente fala, não, não vale. Por mais baixo que seja, pode ser o mais baixo. Ele fala, não, é o mais baixo, mas não vale. Não vale a incomodação que eu posso ter com esse cara. Então essa foi a aula 3 sobre precificação e percepção de valor. Quando o seu preço ele está calculado de uma forma sólida, onde você sabe que você vai conseguir cobrir todos os seus custos, você vai conseguir ter um lucro suficiente para se sentir motivado a trabalhar naquele serviço, e ao mesmo tempo você mostra para o seu cliente que o seu preço ele faz sentido com aquilo que você entrega, independente se ele está abaixo do mercado ou acima do mercado, o seu cliente chega na conclusão, analisando todos esses fatores, de que vale a pena pagar o seu preço, e a sua estratégia da aula 2 de divulgação está também alinhada com o público que você quer atingir, então como exercício da aula de hoje você vai calcular o seu preço usando aquelas informações que eu passei. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E você vai começar a pensar nessa lista aqui, como que você consegue fazer com que o cliente analise todos esses pontos quando você estiver negociando com o seu cliente. E aí você vai alinhar a sua estratégia de divulgação da última aula com esse valor aqui, tá? Com esse preço que você quer. E aí você vai conseguir ter uma visão muito mais clara de onde você precisa ir para conseguir os seus clientes, onde você precisa estar, como você precisa se posicionar, se comunicar com o seu cliente para conseguir vender todos os dias. E na próxima aula nós vamos falar sobre a máquina de clientes, ou seja, anúncios pagos, estruturas que vão rodar automaticamente e trazer clientes para o seu WhatsApp, para o seu telefone, para o seu e-mail, onde você vai poder vender para esses clientes. Então na próxima aula eu vou falar sobre anúncios pagos, mas você só vai ter resultado com as coisas que eu vou ensinar na próxima aula se você entender bem essas 3 primeiras aulas. Então se você ficou com alguma dúvida, dá uma revisada nas aulas, pergunta nos comentários e depois vai para a próxima aula, onde a gente vai aprender a multiplicar o resultado que você vai ter aplicando essas coisas que você aprendeu até agora.